Luta. Eu sou o Frejá. E esse é o 16º Ponta Solta. A gente tá aqui com 2 convidados, que talvez sejam 3 durante o programa, a gente vai ver depois da edição. Tô aqui com o Pato de novo, tudo bom, Pato? Tudo bom. Tá virando regular já, 3º seguido, a gente tem que ver se na história já aconteceu antes. Assim que é bom, a pessoa entrar e ir direto, todos. Exatamente. Ô Pato, você lembra qual foi o último filme que você viu no cinema? Que não tinha versão 3D. Era filme de Hollywood. E era um filme original, assim, de uma história original? Nossa, calma aí. Tava tudo bem até se falar história original. Deixa eu pensar. Esse que é o ponto. Nossa. Essa que é a zica. Nossa, calma aí. Não lembro. Não, nem eu. Não, calma aí. Não, eu sei. Calma aí. É o... não, era a continuação. Não sei. Acho que o que eu vi, o último que eu vi foi o Looper, para não pensar. O Looper ou Intocáveis. Recente até. Mas foi ano passado. Mas continuando assim, só pra gente não perder o clima do começo do episódio, que é super animado, na verdade não. Isso aqui deu com o Xan, tudo bom? Tudo bom. Ô Xan, já que na memória recente faltou, vamos ver se na memória passada melhora. Você tem 3 filmes que você goste muito, assim, que vem à sua cabeça, que sejam de Hollywood, independente seja de Hollywood, que sejam originais, não seja nem continuação, nem remake, nem reboot, nem adaptação, nem nada do tipo. Tem filmes que você gosta bastante. A Origem, que a gente já fez podcast. Justo. Boa. Agora, mas falar 3 é difícil. Clube da Luta. Boa. São todos antigos, né? Clube da Luta não é adaptação? Adaptação de livro, na verdade. É adaptação de livro, né? É livro? Isso não sabia. É livro. Tá um livro pra ler, então. E é famosão ainda. Parece que o cara vai continuar a história nos quadrinhos. Mas o episódio não é sobre o Clube da Luta, nem sobre Origem, nem sobre Looper, nem sobre Intocáveis. Hoje a gente vai fazer o primeiro episódio com um tema que na verdade é uma pergunta. Será que Hollywood está perdendo a originalidade? Então, antes de começar a falar e despejar um monte de coisa em quem tá ouvindo, queria falar algumas coisas antes, algumas informações. Não são muitas, acho que a gente vai dar mais informações durante o episódio. Mas só para começar a gerar a discussão, em 2012, ano passado, se alguém está vendo isso em 2013, que é quando ele está sendo lançado, se tudo der certo, os 10 filmes que deram mais dinheiro eram ou adaptações, ou continuação, ou reboot, ou uma mistura desses 3. Remake eu acho que nem tinha, ou se tinha era misturado com continuação e tudo mais. Sendo que os 10 filmes originais, que não eram nem adaptação, nem reboot, nem remake, nem continuação, o melhor foi o Ted, aquele filme lá do cara do Family Guy, do Seth MacFarlane, e o pior dos 10 melhores, né, então não é tão ruim assim, foi o Looper, mas o Looper ficou em 43º, ou seja, no top 50, eu não vi exatamente quantos, mas deve ter no máximo 12 ou 13 filmes originais. Isso diz muito sobre o que está acontecendo em Hollywood ultimamente, porque afinal, quando a gente fala de bilheteria, a gente está falando com algumas exceções só de Hollywood. Vocês sabem por que isso está acontecendo? Vocês têm alguma dica, alguma opinião? Por quê? É difícil, cara, né? eu tenho. Você tem? Por que tá acontecendo a falta de criatividade ou por que eles estão fazendo os filmes? Não, por que os filmes que estão dando certo são os filmes que são baseados em histórias que já foram escritas anteriormente? Então, e não os de histórias originais. O lance assim, dos Vingadores, de qualquer filme de, sabe, Homem de Ferro, essas coisas, com certeza. Sim. Porque aquele nível de... O pessoal vai assistir o 3 do Homem de Ferro porque o 1 e o 2 foi legal, entendeu? A pessoa chama muito... assim, no caso dos heróis, funciona muito bem pra isso, né? Porque a pessoa vai assistir de qualquer jeito, né? Então eu acho que nisso, além das pessoas que já assistiram os primeiros, vão assistir novas pessoas que não assistiram os primeiros no cinema, e aí aumenta. Entendi. Agora... Isso, beleza, explica a continuação. E a adaptação? Que é a maioria, eu acho, hein? A adaptação tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que são só pra eu já ir listando, pra ir dando os dados aos poucos. De adaptação, tem o Avengers, o Skyfall do 017, que eu coloquei como adaptação de sacanagem, porque tinha os livros antes. Mas é mais uma continuação. Né? O The Dark Knight Rises, que é uma continuação também, né? O Hobbit, que você pode até dizer que é uma continuação também, mas não é, né? É uma adaptação. Um prequel. Podia ser considerado um prequel e adaptação ao mesmo tempo. Não, assim, adaptação com certeza. Tem o Crepúsculo, que também é continuação, que é o
Breaking Down Part 2, que eu não sei qual a diferença, mas é tudo Crepúsculo. Não, é o quarto livro, só que segunda parte. O quarto livro que é dividido em duas partes. É que o nome do livro não é... É isso. O nome do livro não é Crepúsculo. Crepúsculo é o nome do primeiro livro. É da saga, The Twilight Saga. Então, isso é o nome dado pelo cinema e não pela... Não mas é justo. Porque a autora do livro, ela não deu o nome pra saga dela. Ela foi dando só os nomes dos livros, entendeu? Claro, igual o Guerra dos Tronos da HBO, que na verdade chama As Crônicas de Gelo e Fogo. Só que no caso do Guerra dos Tronos, o Martin deu o nome de Crônicas de Gelo e Fogo. Ah, justo. E tem o último que é o Jogos Vorazes. Mas isso ainda não explica. E aí, assim, a gente explicou as continuações, que tem o Homem de Preto 3, que é continuação, que tá lá. O Madagascar 3, Era do Gelo. E aí tem uma outra adaptação que eu falei também, que é o Homem-Aranha, que também tá no top 10. Que esse não é continuação, é só o reboot. Tô meio chocada que o Era do Gelo tá aqui no... quinto? Sabe que eu fico mais chocado? Era do Gelo em quinto, Madagascar em oitavo. Madagascar... E você tem Valente, que é original, da Pixar, com arco e flecha, cabelos esvoaçantes e tá em 10%. Mas o Valente não é tão legal assim, não é tão... eu não assisti no cinema, por exemplo, nem fora. Não, eu gostei, mas eu não achei... Apesar de ser um filme original, eu não achei ele original, porque é uma mistura de muitos outros filmes que ele já fez. Claro, mas por exemplo, assim, eu sou meio ruim pra falar disso, porque eu não vi Era do Gelo inteiro, nem dos filmes, nem Madagascar, não vi nada, nem um pedaço. Mas a impressão que me passa é que Madagascar e Era do Gelo, pelo que eu vejo na internet, de pessoal comentando, já tá se arrastando um pouquinho. Já sabe, já saiu, já tá mais no embalo do sucesso anterior. Então é estranho que eles ainda levem mais gente ao cinema do que Valente, que é um começo de alguma história, né? Que talvez, sei lá, seja mais promissor. Eu acho que não, eu acho que o primeiro geralmente faz mais sucesso depois do primeiro, não? Eu não sei, não tenho dados pra isso. Mas... Então, é que uma coisa que eu olhei aqui na lista é que é um ranking de dinheiro, né, na verdade. É só de dinheiro. E de repente a Era do Gelo, acho que quando fez o primeiro não era 3D ainda, e as sequências foram em 3D, então isso daí ia acabar arrecadando mais. Não, mas assim, comparando... Claro, não, com certeza tem, mas eu tô comparando a Era do Gelo com o Valente, que os dois têm 3D. Mas assim, pensar que o Looper, por exemplo, tá em 43º, faz sentido. Isso com certeza. Ele teve menos dinheiro porque ele não foi lançado em 3D, se não me engano. Mas o Looper foi um pouquinho de fracasso também, até porque teve pouco... Acho que foi lançado em época errada, teve várias questões, porque o filme é muito bom, pelo menos eu acho. Mas assim, 176 milhões pro filme com Bruce Willis não deve ter dado muito lucro, não. Você pôs aqui na lista que Jungle é original e meio adaptação, né? Porque tem um monte de Jungle antigo também. Não, mas não tem nada a ver, né? É só o mesmo nome, eu acho. É uma referência, né? Até porque tem a branca, isso é negro, escravidão. É pesada, mas eu acho que é diferente mesmo. Não, é outro filme. Não dá. Não, é outra história, é outra coisa. É só o nome. Acho que ninguém foi ver o filme achando que era continuação ou adaptação do filme. Não, mas não, você acha que foi só uma homenagem do Tarantino a filme de faroeste, né? Foi. Mas não dá pra mostrar, não. Eu acho que tem duas coisas envolvidas, né? A primeira é a segurança. Então, uma pessoa que viu o primeiro filme fez sucesso, isso induz a pessoa a acreditar que o segundo filme é bom. Então, não sei, na lista aqui a pessoa gostou do primeiro filme, você quer dizer, né? Os dois, fazer sucesso, se você não gostar, tudo faz. Pra indústria sim, pra indústria sim, mas pensando pra pessoa, né? Não, os dois, por exemplo. Uma coisa é isso, eu gostei, daí eu vou lá e vejo o segundo. Outra coisa é tipo, eu não vi o primeiro, mas eu lembro que todo mundo falou muito bem. Daí eu vou lá e vejo o segundo, mesmo assim. Uma coisa que, pelo menos isso aconteceu comigo com Era do Gelo. O primeiro Era do Gelo eu assisti em casa, assim, não sei se... em DVD e tal. E daí por ter gostado dele, quando saiu o segundo e todas as sequências, aí eu fui assistir no cinema, entendeu? Eu acho que Mas eu não achei... O 1 e o 2 eu achei muito bom. A sequência, o 3 e o 4 eu já não achei tanto, mas mesmo assim eu continuei ainda assistindo no cinema. Entendi. Então esse 4 daí
Aí vê. É que aquele seu argumento no início foi que o primeiro filme é mais promissor. Daí eu acho que já não. Já acho que o primeiro acaba sendo escada pros próximos. Não, pode até ser. Assim, eu até concordo, porque, por exemplo, o Homem de Ferro, o primeiro que me ensinou foi o 3 agora, né? Ou seja, eu não dei dinheiro pro primeiro e pro segundo que são bons, e dei dinheiro pro terceiro que é ruim. Mas aí foi uma questão de... O segundo, se é bom, há controvérsia. Não, assim, na minha opinião, né? Não é ótimo, né? Mas é bem melhor que o terceiro, pelo menos. Mas na minha opinião, claro. Mas a questão é que, pra mim, por exemplo, o Amazing Spider-Man, que é um reboot, uma adaptação, eu acho que ele tá muito aí pela expectativa também. Eu acho que a expectativa funciona bem quando você já conhece o personagem. Porque, por exemplo, no caso do Valente, ninguém sabe porque é Valente. Então você vai ver por ser Pixar, porque você gostou do trailer, porque você gosta de, sei lá, história nórdica e tal. Eu acho que o Valente, com certeza, o maior expectativa é porque é o novo filme da Pixar. Nada a ver com a história ou com coisas assim. Exatamente. Eu fui um pouco... Na verdade, eu gostei bastante do trailer da história, que aí depois do filme o desenvolver eu achei já meio eu gostei bastante. Normal e tal. Mas é claro, eu fui assistir um pouco mais por ser da Pixar mesmo do que, sei lá, se fosse aqueles outros estúdios fazendo, eu ia pensar 2 vezes antes de assistir. Não, porque eu vou em qualquer filme, mas... não sei, é porque... É democrático, geralmente essas animações saem tudo no mesmo tempo, né, que é as férias americanas e tal. E às vezes eu acabo tendo que escolher qual que eu vou assistir. Aí se eu vou escolher entre um da Pixar ou um outro de outro estúdio, eu assisto da Pixar. Da DreamWorks. Pô, mas DreamWorks é do Shrek, né, cara? Não é ruim, nada. Então, sim, mas é que, por exemplo, eu nunca gostei de Madagascar da DreamWorks, é um dos carros-chefes mais, sabe, rentáveis, mas eu acho chatíssimo, eu não gosto. E pra mim, pra minha opinião, da DreamWorks, ela sempre lança 2 filmes por ano. Um é bom e o outro é um lixo. Assim, eu não sei, parece que eles usam toda a equipe boa em um filme e o outro fica tipo... Por exemplo, esse ano saiu... Eu não vi os Croods, mas parecia um pouquinho melhor do que esse segundo que saiu, que é o Turbo. Que parece... sabe? Não, esse Turbo parece ser uma merda grande. Eu não vi. Mas... Eu vi o trailer só e não me deu vontade de assistir o filme. Tô sendo preconceituoso. A minha mãe foi ver com a minha irmãzinha, né? Aí eu... Só que assim, a minha irmãzinha gostou da criança, normal. Agora minha mãe falou, é meio chato, né? Não sei o que. Então, tipo... Cara, é uma lesma chamada Turbo, né? Essa é a premissa do filme. Não, ela corre com pessoas, humanos de verdade. Como assim? Outra coisa que eu ia chamar a atenção também é que, assim, você tem... Os filmes da Dona Magelo tem uma característica bem clara, que é filme que tem 3D, pelo menos na grande maioria, e filme, de alguma forma, público de criança até jovem meio novo, assim. Você não tem nenhum filme que aqui, pelo que eu tô olhando, que seja pra acima de 16 anos por causa de violência, alguma coisa assim. Tem um público bem claro. E isso continua nos filmes originais também. Então, logo depois dos top 10, você tem o Ted, o Valente, o Detona Ralph, e aí você tem a exceção, que é os Intocáveis, e aí depois vira um pouco de exceção. Mas assim, depois do Intocáveis e o Django, que são, na minha opinião, exceções, você ainda tem até o Transilvânia, que ainda é uma... Pô, mas Ted é 16 anos pra gente. Não, então, mas é exceção. Tanto que tá em 17º também, o Ted e o... Não, o Ted... não, é verdade, desculpa, eu vi o Django, Mas o Ted é verdade. Tudo bem, tem um ursinho que pode induzir a pessoa a achar que é assim criança. Assim como aquele deputado que levou o filho de 9 anos pra ver. Claro. Mas assim, até o 22º, que é o Hotel Transilvânia, os filmes originais, que é, ou seja, o Ted, o Valente, o Detona Ralph, Intocáveis, o Django e o Hotel Transilvânia, são filmes que você dá risada. Eles não podem ser só de comédia, mas eles, pelo menos são filmes que você dá risada. Diferente de, por exemplo, sei lá, nenhum, né? The Dark Knight Rises, acho que você não dá tanta risada, talvez. Acho que a única exceção da lista que a gente tem aqui é The Dark Knight Rises, que é o terceiro. Tipo, o Django você dá, mas não é esse o ponto do filme. Não é o ponto, mas assim... Skyfall, depois você tem um... Qual? Skyfall. Eu não sei que não vi. Eu vi uns Eu não vi, mas o James um Bond. filme legal, mas meio já sério. são, tudo bem. Mas assim, você vai seguindo o padrão, aí assim, depois da Hotel Transilvânia, você tem 14 filmes, que eu não lembro quais são mais, que são ou adaptações, ou continuações, ou reboots, ou remake, pra chegar ao Safe House. Que aí já tem o Safe House, o que eu não sei em português, o Pra Sempre, que é também a história original, o Ditador, aquele lá do cara do Borá, e o Looper, que tirando o Ditador já são filmes um pouco mais adultos, talvez. Claro que tem as exceções já lá em cima, como os Intocáveis, por exemplo, que é de comédia, mas é mais adulto.
eu acho que a indústria tá sofrendo um pouco da dependência desse público. Eu acho que o público... na verdade é do público mais novo. Não sei se a galera, depois de uma certa idade, tá parando de ir no cinema. Mas eu acho que não é essa ideia, porque assim, é o adolescente ali que tá no colegial, que é a pessoa que vai no cinema direto, porque é o rolê dele. É isso que eu ia falar, cara, isso aí é... Isso eu acho que é desde sempre, porque... Mas desde a Segunda Guerra Mundial. Um dos motivos da galera mais jovem ir no cinema é porque eles ainda pagam meia, né? Também. Eles pagam meia. Não, só que eu acho que dinheiro sobrando, tem dinheiro e tempo livre. Eles têm tempo, dinheiro, e eles não podem fazer outras coisas que querem, por exemplo, a gente que é mais velho, vamos decidir, vamos num bar. Eles não podem fazer isso. É o único rolê que dá pra fazer de boa, entendeu? Na idade de Então, na verdade, a gente meio que vai ter que tentar entender por que... Então, na verdade, o que a gente tem que discutir são os jovens, pelo menos, né? O adolescente eu acho exagero porque, por exemplo, não sei quantos adolescentes se animam com, sei lá, com... não se anima com tudo mesmo. mas tem muito filme pra jovem também, né? Não é tão de criança. Você pega um TED da vida, né? Você citou um monte de exemplos, todos os exemplos eram meio furados. Tá meio furada a sua teoria, foi mal. Eu tô tentando encontrar uma teoria, não tenho teoria. A teoria também é porque, sei lá, se vai tendo classificação no filme, vai diminuindo a quantidade de pessoas que podem assistir o filme também, né? Claro, com certeza. Mas então a gente tem que tentar entender por que adolescente não tá gostando mais de filme original. Porque, querendo ou não, assim, é uma discussão boa. Antigamente era diferente, porque tem um outro dado aqui que eu achei, deixa eu pegar aquele rapidinho, que tem uma comparação de alguns anos diferentes de Hollywood. Então eu achei aqui, beleza. Aqui tá analisando de 10 em 10 anos, de 81 até 2011, o top 10 de bilheteria dos filmes. Pra ter uma noção, em 81, dos 10 primeiros filmes, 7 eram originais. Assim, dentro da classificação do site que eu não chequei ainda. Pra dar um exemplo, os três primeiros originais eram o primeiro Indiana Jones, Arthur, que eu não sei o que é, acho que deve ser o Estador Arthur, mas não sei o que é, e Stripes, que eu também não conheço, não lembro mais. Mas são 3 filmes originais de 81 que fizeram muito dinheiro. Mas já em 91, que já faz bastante tempo, já faz mais de 20 anos, eu tinha 2 anos, por exemplo, só tinha um filme original, que é um tal de City Slickers. Mas tinha bastante adaptações, pelo menos. Então, você tinha Robin Hood, Bela e a Fera, sei lá, O Silêncio e os Cordeiros, não sei como se chama em português. O Silêncio dos Inocentes. Silêncio dos Inocentes. Você tinha essa, boa. Você tinha, é que eu tô vendo em inglês, eu não conheço o nome do filme em inglês, não sabe? Mas, só que assim, você tinha pelo menos 6 adaptações e um original, então ainda não tava na pegada daquilo que a gente discutiu, da pessoa ir no cinema porque ela já gostou do primeiro, que ela viu em casa, então foi no cinema. Aí pelo menos isso mantinha. Tinha só 3 continuações, que era o Exterminador do Futuro, O Pai da Noiva e A Arma Nua 2,5, que não sei o que. Caramba, nesse ano, O Silêncio dos Inocentes, Bela e a Fera, Exterminador do Futuro foi um bom ano, hein? Não, foi mesmo. Já em 2001, a gente tem até 2 filmes originais, tem a Monstros S.A. e o Pearl Harbor, que é uma baseada em fatos reais, mas original, porque ninguém podia ter feito filme disso. Você tem 3 adaptações só, né, que o outro ano teve 6, que é o Harry Potter, Senhor dos Anéis e Shrek, que não é prato, né? Não dá prato, que são os primeiros filmes de cada um. E aí você tem 5 continuações, que é a Hora do Rush 2, a Retorno da Múmia, que na verdade eu acho que é reboot, que é o 11 Homens e um Segredo, Jurassic Park 3 e o Planeta dos Macacos. Mas quanto mais passa o tempo, menos coisa nova tem pra criar. Não, mas a gente tá falando de 10 em 10 anos, né, Xan? O cara fazer uma continuação de um filme de 10 anos atrás é difícil. Não, anos 30, eu tô aqui num link maroto aqui da Wikipedia. E nos anos 30, resumidamente, né? Os filmes eram foi o início do cinema, começou nos anos 30. É claro, não tem continuação. Não, tudo bem, não tem, mas eram filmes históricos e bíblicos, que não tem muito a ver com hoje em dia. Daí, anos 40, Segunda Guerra Mundial, então era filme que tinha a ver com a época. Daí, anos 50, filme tipo... Daquele cita Charlie Chaplin como exemplo. Certo. Bom, mas o que eu acho, nos anos 30 e 40 era um tema bem definido. Nos anos 50 que começou realmente a originalidade, por assim dizer, né? Tinha Charlie Chaplin, ele fala que o Kurosawa, bom, ele cita o Hitchcock, uma série de diretores famosos. Daí nos anos 60,
Na verdade, esse link só vai até os anos 60, mas daí ele cita filmes, sei lá, lendo rápido aqui, são filmes famosos, mas eu não tô conseguindo achar um padrão. Mas o ponto é que, bom, beleza, depois dos anos 60 tem os 70 que não fala, e depois chega na sua análise aí que são os anos 80. Entendi. Mas eu acho que quando chegou um ponto em que, não sei, não teve nenhum evento como a guerra, sei lá, pra criar um assunto de fundo. Então começou a ser meio repetição não digo, mas o conceito se estabilizou, eu acho, de uma certa forma, entendeu? Entendi. Mas assim, mas acho que a questão, Xan, da originalidade é claro, quanto mais um segmento da arte vai avançando, mais difícil é ser original. Mas a discussão é que, por exemplo, se tem uma mudança meio rápida, porque agora, só pra terminar a lista, pra não ficar muito longe uma vez da outra, em 2011 teve 8 continuações e 2 adaptações. Lógico que dessas continuações muitas eram continuações de adaptações. Mas assim, nessa ideia, pra você ter uma noção, 3 franquias tiveram continuação entre 2001 e 2011. Harry Potter 1 foi 2001 e Harry Potter 8 foi 2011. Planeta dos Macacos teve um em 2001 e depois teve esse prequel em 2011. E Velozes e Furiosos teve em 2001 e ainda tem Velozes e Furiosos hoje em dia, em 2011 também. Então, assim, por mais que eu concorde com você que quanto mais o cinema vai passar, mais difícil vai ser ter história original, você tem que concordar comigo que ainda dá pra fazer muita história original, né? Porque como os tempos vão mudando, você sempre pode construir histórias sobre o seu tempo, né? Então, na pior das hipóteses, você pode sempre fazer uma história original sobre a internet que você não poderia fazer antigamente. Não, eu ia falar, eu ia dar esse exemplo, concordo. É claro que com certeza é mais difícil, mas dá pra fazer filmes originais falando sobre a época, pelo menos. Mas não só isso, né? Porque você, aí abrindo um pouco para um outro lado da discussão, você tem outras mídias fazendo muitas coisas originais. Breaking Bad, por exemplo, que vai acabar agora, é uma série que tá todo mundo gostando, e é uma série original que fala de um tema que tá aí desde sempre e ninguém nunca tinha feito. Mas por outro lado tem série médica o tempo todo, tem um Sherlock Holmes, tem uma baseada em Psicose, mais ou menos, já. Não, mas assim, série médica, mas série médica é original, a não ser que seja adaptação dentro da nossa discussão aqui. Tá, tudo bem, o tema é pode ser cópia na cara de pau, mas pelo menos o cara teve que escrever os personagens dele, teve que escrever o lugar dele certinho e tudo mais. Não, tudo bem, as médicas você pode descartar do meu exemplo, mas tem Walking Dead, que é clichê, por mais que e a adaptação também, né? No caso do Walking Dead. É verdade, os dois, sim. Não, mas você vai ver, as séries que estão dando mais audiência, você tem muitas das séries que são originais. Não, assim, por mais que ele tenha bastante coisa que é adaptada e coisa que é. Eu acho que é melhor do que o cinema, né? Tá bem melhor que o cinema. Tá bem melhor que o cinema, concordo. E o público é o mesmo, né? Eu vi uma reportagem falando que o pessoal aqui na série tá tipo, arriscando muito mais do que no cinema. Né? Só pra dar mais um dado aí, pra jogar na brincadeira de dados, quase que o Lincoln, o filme do Steven Spielberg, foi pra HBO. Não sei se vai fazer uma série, se vai fazer uma minissérie, um filme pra TV, eu não entendi direito. Se fosse o Lincoln Caçador de Vampiros, até vai, mas o filme Lincoln... Ele não tava conseguindo o estúdio pra fazer o filme. Ele tava com a história e não tava conseguindo o estúdio. Ele ficou uns 10 anos. Mas aí ia ser uma minissérie, né? Ia ser uma minissérie, é isso? Então, eu não sei, na verdade. O link tá aí embaixo. Acho que a questão é só o fato do Spielberg quase não ter conseguido mandar o filme ganhar o Oscar, um monte de Oscar aí, pro cinema, porque os cinemas não estão pegando mais histórias originais e histórias para adulto também, que aí é um outro problema que a gente estava discutindo em outro episódio. Mas, então, aí eu acho que a televisão tá engolindo um pouco esse mercado de histórias originais, talvez. O que vocês acham? Eu não acho que engula mercado, cara. Eu não sei dizer por que tá acontecendo, mas eu não acho que as coisas sejam explodindo. Qual é o motivo? Eu não sei por que as continuações estão dando... Continuação ou adaptação, né? Tá rendendo mais. Eu não sei se é porque as ideias originais que estão tendo ultimamente são meio fracas e de repente... pelas ideias originais serem fracas, as pessoas estão meio que se acomodando a não assistir mais o que é original, esperar 1, 2 semanas, ver se alguém gostou e o que elas realmente conhecem, assim.
Miyake que entrou agora, temos um convidado novo, surpresa. Vocês. Acho que eu não vou fazer pergunta pra você hoje, não. Vai ser caso inédito de pessoa que faz parte de pontuação sem ter pergunta no começo. Só dê um oi aí pra galera, pro pessoal saber como é a sua voz. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Mihawk. Guilherme, preto, tanto faz. Miyake, a gente já tá discutindo o esquema. A gente tá tentando entender porque não tem tanto filme original assim. Você tinha levantado duas questões, né, pro Mihawk situar. A primeira é que talvez que tem muita coisa original em série, mas não tem tanto em filme. E a outra é sobre... Bom, e a outra era sobre a falta de originalidade em Hollywood em si. Daí sobre a primeira coisa, que é a série talvez está engolindo o mercado do cinema, você tinha comentado também que a maioria das pessoas que assistem, que vão ao cinema, provavelmente são jovens, porque é quem tem mais tempo livre. Claro. E daí, diferente do cinema em que tem um tipo de seleção, tá certo que essa é a teoria que eu falei que tava furada, né? Mas, bom, prosseguindo. Na TV, por mais que você ponha restrição, não acontece de fato, né? Todo mundo assiste o que quiser. É claro, até porque muitas coisas acabam caindo na TV aberta uma hora ou outra, a não ser que seja HBO. Então o que acontece? Isso significa que o público não está limitado por uma restrição de idade, uma restrição etária. Sim. Quer dizer, mais pessoas têm acesso, então permite que séries mais originais atinjam um público maior. Então, e daí por isso o autor tem mais liberdade para ser usado, sabe? Eu vou deixar então minha teoria para depois, porque eu não quero. Vamos continuar então nesse tema da série. O que eu acho que está acontecendo com a série, agora a minha opinião, é que ela, assim, eu acho que primeiro o cinema foi perdendo a originalidade, no sentido de cada vez mais os filmes foram se investindo menos em filmes cuja história não viesse de lugar nenhum, né? Além disso, de ter esse programa, e aí com isso a televisão foi. Alguns dos roteiristas que queriam fazer coisas mais originais acabaram indo pra televisão. Mas além disso, a televisão, se ela te apresenta uma história que não é muito. Que é original e no começo não pega, ela pode ir sentindo isso e ir mudando a história até pegar. Você tem muitas séries que quando você vai rever a primeira temporada, ela não era tão boa quanto você lembrava, porque ela foi melhorando com o tempo. Que é uma coisa que o cinema não pode fazer. Tem um filme caro, se der errado, é muito prejuízo, né? Televisão, além de ter os pilotos, de ter 1 milhão de séries que eles ficam tentando até dar certo, além disso, ainda tem a vantagem que eles têm esse feedback entre uma temporada e outra, e até hoje em dia, no meio de uma temporada, já tem já os mid-seasons. Então eles conseguem trabalhar, agradar muito mais as pessoas com histórias originais. Né? Bom, então, eu particularmente prefiro assistir série do que ir no cinema. Tem aquela coisa, né, da comodidade de você estar em casa e tal, e esse negócio mesmo de só ter os filmes não são mais originais assim, e eu sou daqueles que espera alguém falar que é bom, vai lá, assiste e tal, não sei o que. Faz muito tempo que eu não vou no cinema assistir por vontade mesmo, que falar, é um filme novo e tal, não sei o que. E um pouco é isso mesmo, porque com o tempo foi mesmo perdendo essa coisa original. Você tinha falado da origem, né? Que eu lembro de ter assistido no cinema, assim, é daqueles filmes lá que eu assisti e tive que voltar porque eu não entendi direito, mas... Mas faz tempo que eu não vejo filme legal, original, assim. Geralmente, quando tem um filme muito legal e original, eu descubro ele quando ele já passou no cinema. Então eu acabo não dando bilheteria pra ele e assistindo eu falo assim, putz, eu podia ter dado bilheteria pra esse filme, sabe? Acho que eu assisti aquele Repo Man, não sei se vocês assistiram. Aquele In Time também, que é... Caraca, só raridade. Bom, o In Time é do Gattaca, do criador do Gattaca e tal. Não, então, mas eu não acho o In Time melhor do que Gattaca, mas é um filme que eu acho que é de 2011, eu acho. 2012, não sei se... Talvez seja de 2012. Mas é um filme que ele não foi... É com o Justin Timberlake até. Mas é do mesmo criador do Gattaca. Eu sei qual é. Eu sei qual é, se você vê o nome... eu vi também esse filme. Que o dinheiro virou tempo. Eu vi sim. Isso. Filme, o argumento do filme é muito bom, mas a execução é mais ou menos. Então, por isso que eu falei, mas é uma ideia original, assim, e eu assistiria no cinema se na época eu soubesse, mas eu acho que ele foi pouco divulgado, assim, eu acho que talvez Eu vi o In Time no cinema sozinho pra evitar trânsito, valeu a pena, assim, pra evitar trânsito valeu. Então, foi legal. O Repo Man também, não sei se vocês... Não, qual que é?
Nossa, então, é um filme bem bom também, original, a ideia é bem original, é com o... Ai, caramba, aquele ator que tá ficando careca. Eu ia falar Bruce Willis, mas ele já tá careca no tempo. Não, aquele lá que... Nossa, eu vou lembrar mais pra frente. Bom, a história é mais... Vou contar rapidinho, só porque é uma ideia original e é bem legal. É meio futurista também o filme, e... As pessoas, eles criaram uma forma de quando você precisa de transplante de órgão, eles criam já o órgão, entendeu? Você não precisa pegar de outra pessoa. Ah, legal. E daí, só que esses órgãos sintéticos e tal são muito, muito caros. E daí as pessoas, quando elas pegam, elas acabam se endividando e tal. E tem esse repoman, que é um cara que, se a pessoa não pagar a dívida, ela não vai pegar o dinheiro, ela vai pegar o órgão de volta. Nossa. Bizarro. Nossa, que bizarro. Acho que eu vi o trailer. Eu ouvi falar bem desse filme também. Agora, pela sinopse, eu lembro de ter ouvido falar Parecia bem. Legal, acho que no Rapadura Cast eu ouvi falar bem. Então, e aí a história que esse cara que eu... Nossa, eu esqueci mesmo o nome dele. Esse cara que é o cara que... Um dos que vai lá e tira os órgãos, ele acaba passando por uma cirurgia e ele vira um cara que não consegue pagar o órgão dele. Ah, tá. Aí virou uma disputa legal. E daí, mas é um filme bem, bem legal. E original também, e que eu só fui saber do filme muito tempo depois que saiu do cinema. Então, tá. E, geralmente os filmes que estão no cinema que eu sei são todas as adaptações, continuações e tal. Filme assim que é estilo que eu curto, assim, e é a ideia original, pelo menos eu não tinha visto nada assim parecido. Você prefere assistir filmes originais do que filmes bons? Não, aí não. Se você coloca qualidade na discussão, é claro que você vai preferir o melhor, né, Miau? Não, porque se você não sabe se é bom ou não, você pode preferir o original, porque pelo menos você tá arriscando conhecer uma coisa nova, sabe? Mas e a opinião da maioria? Normalmente no cinema isso funciona. Não funciona não. Mas assim, isso é discutível, porque, por exemplo, até olha só como a opinião da maioria é complicada e a ver com bilheteria. Tem um dado que tá aí no link aí embaixo, tem um monte de link aí embaixo. As 10 melhores sequências e reboots de 2012, as melhores, a média da qualidade no Rotten Tomatoes foi 64%, mais ou menos. Os filmes originais, os 10 melhores originais, a média de qualidade foi 78%. Só que as sequências e reboots deram muito mais dinheiro. Então, assim, não tem como você saber se o filme é bom ou não, se elas não vão assistir. Mas será que isso não tá relacionado muito com quem votou? Porque normalmente quem gosta de filmes assim mais originais é aquela galera que gosta da arte e não do entretenimento. Não. Os filmes que são continuação e adaptação já tem um público que vai ver de qualquer jeito. Eu acho que não é assim... Filme original, é o pessoal que gosta mais de arte. Acho que não tem nada a ver. Ô Miyago, você acha que os fãs de quadrinhos não ficam na internet inteira falando da opinião deles e colocando tudo quanto é canto? E só tem filme de quadrinhos quase no top 10, se for ver. Assim, sempre tem uns 2 ou 3 pelo menos. No 2012 aqui, aquela lista dos filmes que deram mais dinheiro. Tem Vingadores, The Dark Knight, 2, Spider-Man, 3. Tem pelo menos 3. Mas assim, você acha que fã de Crepúsculo não vai sair pra internet inteira colocando a opinião dele? Fã de Hobbit não vai sair pra internet inteira colocando a opinião dele? Né? Então eu acho que não dá pra dizer que é falta de gente dando opinião. Acho que é porque. Eu acho que tem uma coisa também, né? Quando você vai ver um filme, você vai ver, por exemplo, você vai ver Era do Gelo. Sai no filme, que filme bom. Era do Gelo, Continental Drift, que legal. Acaba ali, né? Porque todo mundo acha legal, todo mundo vê ou não vê, mas quando você vai ver aquele filme, por exemplo, quando eu fui ver Looper, eu e a Fê foi ver junto, ninguém falava muito do filme. Eu tinha ouvido falar do pessoal comentando que era o cara ficava igual a Bruce Willis, eu fiquei curioso. E você sentiu, eu acho que você sentiu que então eu fui ver. Como ninguém tá falando muito do filme, você sente aquela necessidade de defender o filme, porque, sabe, senão o filme morre, parece. Se você não defende, você nunca mais vai falar dele. Porque não tem. Vai morrer, né? Porque as pessoas não falaram muito, não rolou muito. O Looper foi uma história fechada, né? Começou, acabou. Não só isso, tipo, não vai ser, com certeza daqui a 10 anos não vai ser um lembrado, entendeu? Não vai. Sim, passou batido. Então, quem vai lembrar sou eu e o Frejá que gostou, entendeu? Vai ser isso. Eu não gostei tanto pra poder dizer, eu achei ruim. Eu gostei, mas também foi um filme que eu não assisti no cinema. E o nome do ator é Jude Law, eu lembrei. Depois de verdade, ele tá ficando de 1000 horas. Vou entrar numa questão mais ampla, né? Sobre originalidade em geral, não só no cinema. Eu tava vendo um vídeo no canal, vi há muito tempo. É aquele canal que eu falei pra vocês, o Vsauce. Muito bom, por sinal. Muito bom, né? Bem legal.
Vi só se o link tá aí embaixo, tá vendo que os caras merecem a propaganda de graça. Não, muito bom. Eles são americanos, tem que fazer diferença, já fazem sucesso mesmo. Então... O único problema é que não tem legenda, né? Tá tudo em inglês. Mas... Ah, não, mas é. Assim. Galera que curte, galera do Terra sabe ouvir inglês, tem podcast em inglês aqui. E ele fala de uma forma, não sei, eu acho que não é tão embolado, não é nada embolado, dá pra entender. Quer dizer, os assuntos às vezes são complicados, mas enfim. Mas um vídeo especial que eu queria falar é em inglês o título, mas nós algum dia acabarão as músicas novas. E daí ele vai falando sobre um monte de coisas no vídeo, e a conclusão que ele chega a um certo ponto é que demoraria o tempo de vida do universo para acabar uma música. E ele considera como uma música uma combinação de notas musicais que duram não sei quantos minutos, enfim, tem um padrão. Daí ele falou, apesar disso, as músicas que fazem sucesso são sempre muito parecidas, sabe? Não é muito comum a gente confundir duas músicas, por exemplo, ou ver semelhança entre duas músicas. Mesmo é difícil você ver uma banda, até tem bastante, mas muitas bandas, se você não conhecer muito bem, você não consegue conhecer uma música da outra, né? A não ser que você seja fã. Outra coisa. Eu acho que sobre isso, eu lembro de que eu tava fazendo uma aula uma vez, né, e o professor tava falando sobre história da arte e tal, né, e ele tava falando que antes de vir o Renascimento, o pessoal tava numa crise de criatividade artística, de pintura, era tudo muito do mesmo, né? O lance é que vai chegando, vai esgotando de um jeito que aí tem que acontecer uma grande revolução pra mudar tudo. E eu acho que aí veio o renascentismo. E aí você tem um leque amplo pra explorar, porque você acabou de fazer uma revolução, mudar pra explorar do zero, né? Eu acho que na música também faz todo sentido. Isso não deu tempo de acontecer com o cinema e nem com a música pop. Porque mas assim, não, mas a música sempre tem alguma grande mudança. Por exemplo, pra mudar da música clássica pra ter um primeiro rock, entendeu? Não, claro. Quando tem grandes mudanças, daí vai e abre um leque maior. As pessoas conseguem fazer mais músicas originais. Entendeu? Teoricamente, depois do rock não teve nenhuma grande revolução na música. Então, eu queria falar, hoje não existe mais revolução na música. Você vai encontrar pode existir um dia, estilos que pode são assim, diferentes, né? Tipo, sei lá, a última agrega, revolução foi o quê? O rap rock. Mas isso não. Você não pode confundir revolução com alguma coisa que você adiciona. Não, revolução não. Sabe? Mas assim, quando você pega, uma pessoa vai lá e faz vamos supor, eu sei que não é assim, né, tão preto no branco, mas faz primeiro o rap, daí alguém pega e consegue fazer outras coisas em cima. Não é a grande revolução, pequenininhas, né, mudanças. São mas só as somas, alguma coisa que a pessoa vê e fala, nossa, eu posso fazer isso, sabe? E acrescentar isso, e vai criando coisas novas, né? Mas precisa dessas mudanças. Aí eu vou entrar nessa, não é a minha teoria ainda, tô criando a expectativa. A teoria não é tão boa assim não, mas essa não é a minha teoria ainda, mas é uma outra teoria que... o Xana, deixa eu falar outra hora que eu vou falar. Eu não terminei a minha teoria até agora. Eu termina a Xuxa. Inclusive ele cita, nessa história de músicas serem parecidas, ele cita um outro vídeo que eu já conhecia também, mas que... ele mostra que um monte de músicas tem só 4 acordes. E ele, inclusive, vai emendando uma música na outra. Justo. Mas onde eu quero chegar com isso tudo? É que é engraçado, porque, como ele fala, a gente tem preferência por coisas parecidas, sabe? Tem um padrão que agrada a gente. Aí que eu entrar com a minha teoria que ainda não é minha, que é discutível. Porque aí, tudo bem, eu não queria ser tão teórico assim, mas tem uma discussão de que isso só existe graças ao mercado de consumo de hoje em dia. A sociedade de consumo, desculpa. Porque a teoria é que, assim, a música, por exemplo, já que a gente entrou no caminho da música, que eu também conheço mais com música do que com cinema, essa metáfora, a música até o começo do século XX, até principalmente período pós-guerra, mas antes já acontecia isso bastante. A música clássica mesmo, ela passou por uma mudança em determinado período do capitalismo, que o Adorno, por exemplo, o cara da escola de Frankfurt, tá sendo bem teórico mesmo, né? Eu não queria ser, mas eu só conheço ele falando disso. Ele começou a encontrar, mesmo na música clássica, vários padrões já. Que ele criticava bastante, porque isso não era originalidade, porque na época isso estava sendo feito só pra vender e tudo mais. E uma coisa que ele criticava já na época dele, que foi no período entre guerras, tal, que ele escrevia,
que ele criticava era que cada vez mais a arte estava sendo produzida em massa. E a arte sendo produzida em massa não era original de forma alguma. Só que isso acho que foge um pouco do escopo quando você começa a discutir originalidade de cópia ou não cópia, porque eu acho que o problema de Hollywood não é nem o fato dos filmes serem parecidos ou não, é simplesmente não inventarem nada novo, nem que seja parecido com coisa que já existe, sabe? Porque, por exemplo, você pega o Detona Ralph, ele é um filme totalmente original porque é uma história nova, mas ele lembra muito o argumento dele, Monstros S.A. É os vilões, discutindo o vilão e tudo mais. Mas é um filme original, pelo menos no sentido desse podcast, entendeu, Chico? Entendi. Quer dizer, a discussão não vai tão fundo a ponto de chegar no nível de originalidade de verdade, de arte original. Mas eu acho que é isso. De uma forma, eu não acho que quando o cara faz um filme, ele pensa que ele vai fazer do mesmo jeito que o ser humano acha que uma coisa é agradável por causa de padrões. Eu não acho isso. O que eu acho é que o cara vai lá, lança um filme original e lança um filme que é remake ou continuação, etc. Daí ele vai lá, dá uma olhada na mesma coisa que você olhou em a lista de 2012 dos 10 filmes que deram mais dinheiro, ele percebe que os 10 filmes que deram mais dinheiro não são originais. Entendi. Daí o cara vai optar por fazer que tipo de filme? Como uma coisa inconsciente, sim. Mas a questão é que, por exemplo, se eles lançassem um super-herói novo, ia estar dentro do argumento de mais do mesmo, mas era original, entendeu? Quer dizer, se fizesse um marketing numa história original que parecesse com todas as outras, nem isso estão fazendo mais. Como se faz com a música, né? Na música é um monte de coisa parecida, mas é tudo diferente. Nossa, tá falando que o cinema criar um herói novo? Tipo, não, ou sei lá. O Hancock, aquele lá que era com o Will Smith, era original, né? A Marvel mesmo agora vai lançar um herói novo pros quadrinhos, né? Mas é com certeza pra encaixar dentro da série de cinemas, né? Só vai lançar o quadrinho antes porque é mais barato. Não, mas aí vai pro cinema na categoria de adaptação, né? Então pro cinema não vale. Eu tenho uma teoria um pouco mais otimista do que essa, talvez. Apesar de não mudar nada, mas é um pouco mais otimista no sentido de eu tentar olhar com o olho, não só com o olho de falta filmes originais só. Que uma teoria que inclui isso. Qual a ideia, mais ou menos? Você pegar os esportes americanos, que agora parecem ter nada a ver, mas eu chego lá. Você pega uma NBA, uma NFL ou uma MLB, eles têm um sistema lá de liga profissional que os atletas eles passam antes pela universidade. E aí ele tem o draft, e aí quem passa no draft vai pro esporte. E com isso eles têm umas ligas muito mais rentáveis do que, por exemplo, o nosso futebol, até o futebol europeu, em média. Assim, se você pegar só o mercado americano, ele dá muito mais dinheiro do que só o mercado de qualquer país europeu. Se somar a Europa inteira, não, mas se pegar cada liga especial, a NFL acho que é mais forte de qualquer uma delas. Pelo menos a final é que tem mais audiência, com certeza. Mas você volta vai dar. Já chego agora. Talvez, pelo preço alto que é fazer um filme, e ainda mais agora que tem a internet, tem a televisão que você pode ver a coisa na hora que você quiser, que o cinema está competindo com muitos outros meios de transmitir histórias em audiovisual, que antes era só com a televisão, e a televisão ainda só tinha filmes e séries de qualidades duvidosas, apesar de ter algumas boas no passado, mas se comparar com a de hoje, eu acho que a média hoje em dia também é melhor. Talvez o cinema tenha virado uma espécie, entre aspas, de liga profissional, e o quadrinho, o livro, até a própria série de TV, mais ou menos, e outros, principalmente quadrinho e livro, estejam virando o draft, sabe? Muitas pessoas já estão lançando quadrinho e livro pensando que pode virar um filme um dia. Livro tá acontecendo isso bastante mesmo. E quadrinho também tá acontecendo. Você pega... Sim, talvez não lançar o quadrinho pra virar filme. Existe, acho que não sei se é tanto quanto o livro. Não é assim, não que o livro e quadrinho seja só pra isso. Longe disso. Mas assim, talvez não haja mais espaço pra grandes produções que não sejam testadas antes. Por causa do dinheiro envolvido mesmo. No mesmo artigo que eu vi que o Spielberg estava com dificuldade de lançar o Lincoln, ele fala que os valores hoje das produções estão tão altos que qualquer estúdio de Hollywood tiver 3 grandes filmes de fracasso em sequência, fale. Porque não tem tanto dinheiro para fazer filme assim. Eles fazem porque eles têm um retorno só. Que você pega o Vingadores que deu 1,5 bilhão no mundo. Então, talvez o que a gente esteja vendo, na verdade, é assim, uma separação dos grandes filmes, pelo menos, os filmes, as histórias
que têm a oportunidade de irem pra telona, no geral elas têm que ser provadas antes de alguma forma. Acho que faz sentido, sim, né? Sabe? E aí isso tem um lado ruim, porque dificulta pra quem quer fazer cinema, não porque não quer escrever quadrinho, livro, nem nada. Mas não é nada tão ruim assim, porque as histórias novas continuam existindo, só muda o lugar de que você tem que procurar elas. É uma teoria que faz sentido, mas você acaba tendo muitas exceções em vários olhares, assim. Se você for pensar assim, parece que tudo que é feito tem que ter um teste antes, né? Mas só que os próprios filmes que mais tem vendido não são todos eles que tem uma prévia em algum lugar, algum livro. Não, algum a maioria sei é. lá. Os mais vendidos. A maioria. Os mais vendidos é a grande maioria. Mas e todos os. Mesmo porque tem vários filmes. Exceções. Tem vários filmes que você descobre de repente que era um livro antes. Entendeu? Tem. Quando eu fui fazer a lista dos 10 melhores originais, em Alck, vários eu olhava esse original, mas eu vou dar uma olhada na Wikipedia só pra ter certeza, baseado no livro. Então, Vários. O Avatar é um original. É original. Que é a maior bilheteria da história. Não é verdade. Então, isso aqui. É a grande exceção que comprovaria a regra. Então. Mas é uma exceção assim, pesada. Acho que tudo isso foi por causa do Titanic, né? O do Avatar. Também. É o risco que o cara correu. Apesar que daí o Titanic é que original o também, Avatar foi a grande coisa do... o filme do James Cameron. O Titanic do... É um 3D também, incrível. né? Ele era um dos primeiros filmes que foi 3D, né? E acho que tinha tido... Teve um marketing agressivíssimo. Aquela coisa de ser, né, com aquele mundo todo diferente. Eu acho que teve muitos fatores pra ajudar. O Biel, que quando eu falo ser testado, não é testado aquela história em si, e nem testado na sua qualidade, é testado pra ver se tem público. Então, por exemplo, você pega Skyfall, que é uma história totalmente original. Ela é uma continuação, mas ela é uma história que o cara tirou da cabeça dele, eu imagino. Eu não sei se tem livro nem nada. Só que o personagem 007 já é aprovado pelo público. Se a pessoa não gostar do filme, ela pelo menos vai ver, porque é 007, entendeu? Quer dizer? Pode ser só de continuação. Mas tem uma outra coisa agora que eu lembrei, que na nossa aula de roteiro que a gente teve, o meu professor chegou e falou assim, que o meu professor de roteiro, ele chegou e falou, então, sabe o que é melhor vocês fazerem? Escreverem um livro. É melhor escrever um livro, porque escrever roteiro de cinema dá muito trabalho, não sei o que. Ele falou isso. E depois que o livro fizer sucesso, aí transforma num filme, né? Então, tipo, na faculdade ele tava lá. Sabe que eu tenho uma amiga que ela é escritora e tal, e ela escreveu um roteiro infantil, e quando ela foi apresentar, falaram pra ela assim, transforma esse roteiro em livro. E ela transformou e vai publicar ele. Ela conseguiu, foi aprovado e tal, mas porque falaram pra ela que ela não ia conseguir fazer o filme dele. Você mesmo, né, Pato? Você mesmo e a Amanda, que já participou do podcast, estão com a estratégia de escrever o livro primeiro? Exatamente. Ué. E eu acho que. Só que eu acho que cria uma bola de neve ruim. Eu nem acho isso um fato ruim. Eu acho que é legal, assim. Porque, por exemplo, você pegar um livro desconhecido e fizer um filme legal, é praticamente como se fosse original, né? Você pega, por exemplo, Matrix, que é chupado de um monte de livro, ou mesmo Clube da Luta, que o livro já devia ter feito algum sucesso, mas o filme é muito mais conhecido, parece que vale a pena. O problema do efeito bola de neve é que aí alguém que tem ideias boas pra cinema, e tem muita gente que tem, tá saindo no mercado, né? Que é o esquema do Soderbergh, por exemplo, falou que não vai fazer mais pra Hollywood. O cara ganhou Oscar já. E o cara disse que, sabe, ele já tá com um projeto com a HBO. E assim, e não dá pra falar que isso é bom, só bom, porque as séries que a gente tá vendo aí que não tem esse mesmo teste, tem muitas. Pô, ainda bem que Breaking Bad não é um filme, ainda bem que Mad Men não é um filme, porque, sabe, os caras da AMC fazem muito bem. Eu não sei se Hollywood ia conseguir fazer também, se as dificuldades que tem pra você conseguir fazer um filme ter sucesso e ter dinheiro, não estragar a história. Mas sabe? é que Breaking Bad não tem a ver com cinema, eu acho. Não, você poderia fazer uma história de um professor de química que vira traficante. Ia ser diferente porque você não tem 1 milhão de horas pra contar a mesma história. Mas você podia construir o mesmo personagem, pelo menos, de uma forma diferente. Eu acho que também a cabeça do produtor de televisão americano e a cabeça do produtor de cinema é muito diferente. Eu acho que, porque, por exemplo, agora pensando no Breaking Bad, no Mad Men, eles não parecem ter, sabe, aquela interferência do produtor de
entre aspas, estragar a história, sabe? Quando acontece, às vezes chega num filme e aí, não, vamos fazer esse final porque o público gosta. Na TV, acho que também, principalmente porque na TV, acho que os caras são mais assim, vamos ver se o público gosta. Daí eles veem assim, não tô gostando dessa linha, então vou mudar. Então, mas eles fizeram, entendeu? Eles vão pro... Eles deixa dar errado, mudar, né? alguma coisa, né? No filme, não, o público não vai gostar disso, vamos mudar isso aqui, sabe? Tipo, e aí não arrisca tanto no cinema porque é uma chance só. Na TV você tem um tempo aí pra ficar tentando. Fernando e Pato, vocês que são da área, só pra ter uma noção, com 250 milhões de dólares dá pra fazer quantos episódios de uma série? Uma série de TV boa, com boa qualidade e tal. Mais ou menos, tá? Assim, um chute. Não precisa ser nada. Chute, eu não sei exatamente quanto. É que depende da série, né? Mas. Mas pensando que com certeza deve dar pra fazer mais, porque numa série você já tem. Você normalmente usa sempre um mesmo cenário, assim, com um cenário meio base, né? Tem isso também. Você gasta com o investimento inicial, depois disso você é meio que manutenção, exatamente. Né? Então, sei lá. E aí então o risco é menor, né? Claro que se for pra pensar, o risco é menor. Se é uma série de ficção científica, por exemplo, que você gasta com efeitos especiais eu lembro que Fringe, um dos motivos deles terem encurtado a série é porque ela não dava a audiência que era que precisava pelo investimento que eles tinham na série. Tem outra coisa, né? Apesar do efeito especial, sempre na TV ele é um pouco pior por causa do tempo, né? Então acaba ficando mais barato, as pessoas aceitam, né? As pessoas aceitam mais de boa também. Porque você tá numa tela grande, você não quer ver o efeito ruim, né? Você pagou R$20, você tá na cadeira, você vê o efeito ruim, você fica mais bravo de você trocar de canal, ver o efeito ruim, tudo bem. Mas sabe que na TV as pessoas reclamam também dos efeitos. O Once Upon a Time, não sei se vocês já assistiram, os efeitos são bem ruins, assim, sabe? Sim. Não, assim, claro que o efeito não pode ser horrível, mas eu digo... Você vai fazer o efeito pro cinema, eu acho que nível de exigência hoje em dia tá lá no alto. Porque pra TV os caras fazem o efeito em uma semana e pro cinema eles têm mais uns 6 meses aí pra fazer os efeitos, né? E tem efeito só pra 2 horas, né? Você tem 6 meses pra 2 horas. Os caras têm uma semana por episódio de 1 hora. Agora pensa no... Assim, eu sei que eu vou dar um exemplo, né, terrível, mas aquela novela da Record que tava fazendo sucesso, tinha os efeitos terríveis e tava fazendo sucesso, entendeu? Qual série? Aquela novela... Noveleira é outra coisa. Mutantes, que era o nome da novela? Sei, lembro. Não, era Caminhos do Coração. Caminhos do Coração, isso mesmo. Não, tem a Mutantes também. Mas Star Trek tá aí pra provar que outros públicos também não ligam muito pra efeito especial. É o mesmo, Guilherme. Antes chamava Caminhos do Coração, daí depois mudaram pra Mutantes, Caminhos do Coração. Porque todo mundo conhecia como Mutantes, apesar de se chamar Caminhos do Coração originalmente. Porque Caminhos ninguém chamava pelo nome original. Horrível, né? E Mutantes era bem melhor. Mas acho que Caminhos do Coração é pra enganar, por causa que é novela, né, e tal. Mas... É que mudou Mutantes Caminhos do Coração quando foi pra segunda fase. Segunda temporada, assim. Eles só devem ter usado o gerador de nomes pra novela, né? Esqueceram de usar Mas então, só pra voltar então um pouco, vamos ser agora um pouco mais futurologistas, se vocês não ligarem. Vocês acham que isso vai durar? Assim, você quer dizer as adaptações? Você acha que daqui a 10 anos a gente vai ver o top 10 e vai estar lá Vingadores, vai estar 007... 007 vai estar, 007 vai estar com certeza. Tem umas séries que tem limite, né? Existem outras que não tem exatamente uma ligação uma pra outra. Por exemplo, se você for pegar Vingadores, dá pra ir bastante longe? Dá pra ir bastante longe, mas não vai tão longe, por exemplo, quanto o 007, que o filme não tem ligação com outra, né? Dá pra você pegar outras séries que vão ter, com certeza, continuação, mas tem um limite pequeno. Acho que nenhuma vai ser uma série. Mas mesmo assim, mesmo que elas... Tudo bem, talvez elas não durem 10 anos. Mas será que não vai ter o equivalente a Vingadores, o equivalente a Dark Knight Rises, equivalente a Hobbs? Com certeza, é fórmula mágica. Mas por quanto tempo isso aí vai funcionar, né?
essa fórmula. Eu não sei se é fórmula mágica, não. Porque eu não vou aguentar. Eu não sei quantas pessoas precisam. Pode ser que. Não, você tá aguentando desde que você nasceu. Pode ser que renove, mas será que a juventude é sempre igual assim? Porque, por exemplo, a juventude que transformou Indiana Jones num clássico, transformou De Volta ao Futuro num clássico, transformou, sabe, sei lá, Curtindo a Vida Doidada num clássico, era uma juventude. O 007 tem mais de 50 anos. Bem diferente. O 007 começou em 50 e alguma coisa. Mas será que os nossos netos e filhos vão ainda... legal, Madagascar 3, vamos lá ver, será? Não sei. Não, Madagascar 6, você quer dizer? Não, assim, o equivalente do futuro, entendeu? É que aquela coisa, né? Eu acho que eles fazem os originais, fazem muitos assim e um ou outro dá certo. Quando dá certo, eles se empolgam e fazem 1000 continuações. Igual foi Madagascar e Shrek. Porque eu acho que talvez continue sim. E assim, sabe quando vem aquele original que é ruim, mas fez sucesso e vai. Aí eles já estão planejando o segundo, já estão planejando o terceiro. Mas aí é só a parte da continuação e a parte da adaptação. Porque um dos problemas é ter muita adaptação também. Na parte da continuação, acho que vai continuar mesmo. É um problema mesmo ter adaptação? Apesar de tudo, eu acho que o problema ter continuação, remake e reboot. Porque assim, porque a adaptação, querendo ou não, só tá transformando pra uma outra mídia e tal. Claro. Não é tanto mais do mesmo. Irritante mesmo é ter um Batman que acabou de acabar e tá tendo um reboot já. Claro, já estão planejando. O terceiro filme acabou de sair no cinema. Mas acho que não vai ser reboot, não. Vai ser Batman do futuro. Se for uma continuação, eu acho bem melhor. Mas se for um reboot, cara, isso aí é muito irritante. Mas o Homem-Aranha, o reboot foi muito rápido. O reboot foi também bem rápido, mas é que sim. E eles já estão planejando fazer até o quarto desse reboot. Eles vão ganhar todo o dinheiro que der, né? Os caras ficam. O Homem-Aranha foi uma merda. Planejando desse jeito, entendeu? Tão à frente. Assustador. É horrível, na verdade. Mas o problema só sei lá. Você, por exemplo, eu prefiro ler livro do que ver filme, quando é a mesma história. Eu não sei quanto a vocês, mas assim, lógico que quando eu leio o Crônica de Arthur da Vida, eu fiquei, caramba, eu quero ver isso no cinema, sabe? Pô, que cena legal, eu quero ver isso no cinema. Mas se desse pra escolher qual que foi melhor, com certeza eu achar melhor o livro. E eu sinto meio... É que eu vejo quadrinhos, então pra mim ver Vingadores no cinema, eu tô vendo uma coisa nova. Mas, por exemplo, ver o Hobbit no cinema, pra mim... O que me apresentou ao universo, o que me fez gostar do universo, de ser fã e tudo mais, foi o livro. O filme é só uma coisinha a mais, sabe? É uma coisa mais legal pra caramba. Mas aí, será que o cinema não tá perdendo essa função que ele tinha no passado de te apresentar coisas novas? É que pelo menos ele tá, entendeu? Quando é uma adaptação de um livro, ele tá expandindo muito o público do livro ainda. Sim. Então você, às vezes, não vai ler todos os livros, você não tem tempo pra ler todos os livros, aí você pode ver o filme. Eu sei que não é uma coisa assim tão boa. Claro. Mas assim, a discussão não é nem acabar as adaptações, né? É só ter mais filmes originais. Então, mas, bom, sei lá. É que assim, isso cai bastante com o que eu penso assim que seria a minha teoria, apesar de ter formulado ela em alguns minutos agora. Mas o que acontece? O ramo do cinema ou dos livros é igual o que mais se consegue ver com facilidade, que é o da música. O que acontece? Existe lá o mainstream, onde as pessoas vão discutir sobre ele, assim como a gente está discutindo agora sobre Hollywood, mas fora de Hollywood tem tanta originalidade que a gente nunca vai conseguir acompanhar. Só que a gente nunca vai ter acesso a isso, a menos que a gente vá procurar, mas pouca gente faz isso. No underground da música existe muita originalidade, muita coisa que é difícil a gente encontrar, e existe muita cópia que seria até pode ser considerado original, que nem eu acabei de compartilhar aí ontem uma que pra mim, né, pelo menos, é a primeira banda de folk metal brasileira mesmo, questão de utilizar o folk de índio tupi-guarani, sabe? Isso é Minha banda de folk com rock brasileiro é Raimundos. Não. Misturava rock com forró. Não, mas é diferente. Eu digo na questão assim de mitologia, tal, de utilizar cultura de povos antigos. Calma aí. Você vai falar que Raimundos não era cultura nacional. Outra coisa. Isso, Tô zoando, eu acho. Dei uma vasculhada na internet e acabei achando sem querer. Mas então, a mesma coisa é no cinema, sabe? A gente tá comentando sobre filmes originais
melhor, filmes que... ou a falta de filmes originais em Hollywood. Mas isso a gente tá falando de Hollywood. Se a gente falar sobre cinema mesmo, existe muito filme original e vai existir para sempre, assim como sempre existiu. E a mesma coisa acontece nos livros, a mesma coisa acontece com a música, a mesma coisa acontece com todo tipo de arte. Só que eu acho, só pra continuar a sua linha de pensamento, que o cinema tem uma característica diferente de livro e de música. Porque música, eu não ouço música mainstream, eu ouço bastante metal no geral. Só que, sei lá, eu vi o CD da banda que eu ouço é tão bem produzido quanto qualquer banda que você me falar. Qualquer banda que você falar, não duvido que tenha produção muito melhor do que os CDs que eu ouço, porque produzir um CD de música não é tão caro assim. E o dinheiro que custa um show hoje em dia é tão alto que vale a pena o cara produzir bem o CD dele. Já no caso do livro é a mesma coisa. Se você pegar a diagramação de um monte de filme de livro de nicho que eu leio, é tão boa quanto qualquer crepúsculo que tem por aí. A questão é que com o cinema, mesmo que você ainda tenha a sorte de ver alguns filmes B no cinema, por exemplo, o cinema da USP, que aqui em São Paulo é de graça, tem um monte de filme B lá, não dá pra comparar com você ver numa tela grande, em alguns casos em 3D, apesar de eles não usarem direito, ou mesmo com efeito especial bom, com ator bom. O que acontece muitas vezes que a ideia do cara de fazer um filme é bom, mas se você conseguir juntar, sem dinheiro, uma equipe boa pra fazer um filme, deve ser muito difícil. Mas você tem ideias boas. E tem muito filme underground ruim também, né? Claro, igual tem muita música underground ruim também. Claro. Porque daí entra naquele negócio, você tem tanta opção. Beleza, pode ter coisa original boa, mas você tem tanta opção que pra achar isso é muito difícil, né? Não, mas aí eu acho que entra a parte pra isso que serve nicho, né? Por exemplo, na parte de música, eu acho fácil música boa porque eu sei de procurar, né? E eu acho que quem participa de nicho já conhece o diretor e o roteirista bom, ou lugares que se discutem filmes a ver com a pessoa, que a pessoa acha, o problema é que ela não vai conseguir ver no cinema. Mas então, é isso que eu ia falar, porque mesmo supondo, a gente tem um nicho aí de pessoas cinéfilas que querem ver os filmes que estão no circuito mais menos mainstream e tal, aí a pessoa, por exemplo, aqui no Brasil, a pessoa que tem acesso a isso, eu acho, é muito específico, porque é uma pessoa que mora na cidade de São Paulo que tem um cinema unibanco ou coisa assim, entendeu? Se a pessoa mora no interior, ela nunca vai ver esse tipo de filme no cinema. E mesmo que ela queira, mesmo que ela seja desse jeito, eu acho que só na cidade de São Paulo tem um circuito de fora. Talvez uma outra cidade grande, sei lá, Rio de Janeiro. Acho que capitais no geral. Mas né? Nem todas as capitais. Nem capitais, eu diria. Acho que Rio e São Paulo. Talvez Porto Alegre e tal. Mas assim, é difícil, velho, ter um circuito diferente, né? E ainda acho que tem muito filme bom que nem nesse circuito entra. Que fica tão reduzido à região que ele foi feito, pela sua dificuldade mesmo, que só vai se você conseguir na internet. Por isso que tem muita gente jogando filme no YouTube mesmo já. Porque já libera pra todo mundo ver e ganha dinheiro pro YouTube mesmo, pelo menos quando tem essa dificuldade de acesso. Né? Porque, por exemplo, o grande problema do cinema brasileiro em si é a distribuição, porque eles não conseguem entrar e competir com outros filmes nas salas de cinemas grandes. Ele não consegue passar. Então o cara, pena muito pra conseguir uma salinha, um horário ruim, entendeu? E aí que não vai. Aí por isso que o filme brasileiro só o que dá certo é o filme Globo Filmes, porque aí a Globo vem com uma cacetada de dinheiro e ainda fica fazendo propaganda na novela. É o único que consegue sair desse lance. Ou um filme que seja muito diferente, né? Mas, e aí quem gosta desse tipo de filme não dá pra ver no cinema mesmo. Não, e se for pensar no Globo Filmes, os filmes que fizeram mais sucesso dela são tudo adaptações, ou das séries dela, ou de livro. Porque o Nosso Lar, né? Lá, que é o Nosso Lar, que é um que fez maior bilheteria, é a adaptação de livro espírita. Entendeu? Ou se for pensar no Vem na Cabeça, Auto da Comparecida é a série da Globo. Os Normais, a série da Globo. De Elite é continuação. Tropa de Elite, adaptação de livro também. Continuação também. Então fica, né? Se você for ver, mesmo no grande circuito brasileiro, assim, também rola isso, né? Isso, eu acho que o principal problema disso, apesar de a gente como consumidor sofrer um pouco com isso, mas, sei lá, sofrer de barriga cheia porque tem um monte de filme, né? Vingadores é legal, Hobbit é legal pra caramba, mas eu acho que quem faz cinema, né? Porque eu acho que vira uma indústria muito engessada. Pra quem quer fazer cinema pop, né? Claro, o cara quer fazer cinema pra mostrar pro nicho e o cara faz o que quiser. Ainda mais aqui no Brasil que você consegue fazer por lei, você consegue dinheiro. Sim. Mas, assim, que aí é outro problema, mas aí é outro programa. Esse é outro programa. Mas assim, pra quem
sei lá, imagina um americano, principalmente, que quer ter um filme dele lá no grande circuito, Hollywood e tudo mais, ou ele acha um livro que parece muito com uma coisa que ele gostaria de escrever, ou ele escreve o livro ele mesmo, sabe? Parece chato, assim, né? Parece engessado demais. Mas eu acho que no caso do cinema de Hollywood tá muito engessado, principalmente pela cabeça dos próprios produtores, entendeu? Eu acho que eles estão meio no... Sei lá, sempre tiveram no pique do dinheiro, mas eu acho que tinha uma época que eles arriscavam mais, e agora estão ficando mais segurando. Não sei se tem a ver com crise também, econômica e tal. Com certeza tem a ver. Né? Você se arriscar numa crise, claro. Mas, por exemplo, é meio triste G.I. Joe ser o filme que garante sucesso, tanto que tem continuação, e Looper ser o filme que você já vê sabendo que vai ser fracasso, apesar de ser bom, sabe? Você já viu, não falaram muito desse filme e tal, acho que não vai dar dinheiro não, apesar de ser bom. Ou eu acho tristeza também ter continuações que você sabe que não cabia mais. Por exemplo, eu não vi o Piratas do Caribe 4, mas eu sempre ouvi falar que foi ruim. Acho que isso é pior ainda, hein, cara. Não, então, o cara fechou... Não, porque assim, teve um... Ah, nossa, que sucesso. Vamos fazer um 2 e um 3. Que eu gostei, pessoalmente. Aí o cara conseguiu fechar a história. Nossa, não, mas as pessoas querem mais. Vamos fazer mais. Aí faz um 4, que talvez seja tão mais ou menos ruim. Só porque, sabe, ele pega um filme e esgota até cansar. As pessoas odiarem o personagem. E já tem planos pro 5, já. Então, 5? Pra que o 5? Sério? E o quarto ele foi sucesso de bilheteria, mas foi fracasso de crítica, apesar de eu particularmente ter achado legal. Eu gostei também, não achei ruim não. Eu entendo a crítica porque o quarto filme, diferente dos 3 primeiros, ele tá numa linha mais 007. Vamos continuar a história desse cara aqui, né? Esquece a história geral, a história desse aquele monte de personagem que você viu que você gostou, agora o importante é esse cara aqui, né? E eu não acho isso tão ruim. Só acho que tem que ser bem feito. E eu não acho que pode ser só disso. Mas eu acho que, vai ser chato quando não tiver mais Piratas do Caribe, porque eu não sei se vai ter filme de pirata bom pra substituir. E eu gosto de filme de pirata particularmente. E foi um filme original bom pra caramba, que ele é uma adaptação de um brinquedo de parque de diversão, então dá pra considerar original. Né? Não, é original, original. O brinquedo não tem Nossa, roteiro. aliás, esse filme novo do Johnny Depp, quando eu vi o trailer, eu achei que fosse o Piratas do Caribe 5. O Cavaleiro Solitário, né? Ah, tá. É, porque apareceu ele, assim, eu falei, nossa, vai sair o 5. Aí eu vi que não, era ele de índio. O mais curioso desse filme, desse trailer, é que eles mostram o Johnny Depp muito, né? E ele é um coadjuvante, né? O herói é outro cara. Outro cara é o Cavaleiro Solitário. Ele é o sidekick do cara. Ele não é o herói. Então, o trailer quer mostrar, olha só, é o Johnny Depp meio Piratas do Caribe, vocês vão gostar. É meio bobo, né? Sabe um filme original que eu tive recentemente que não era tão ruim? Aquele do Tom Cruise que eu não lembro o nome. Oblivion. Oblivion era legal. Oblivion é legal. É legal, mas eu não assisti. Não, então, mas... Eu não vi. Então, na verdade, esse eu assisti no cinema até, só que são os filmes que são legais e tal, são originais, mas que não dão muita bilheteria. Então isso. E tem o Tom Cruise, é isso que é engraçado. O filme tem o Tom Cruise e não tem bilheteria. Sabe? Porque, você não parar pra pensar, por que Piratas do Caribe esse cara quer continuar? Por causa do Johnny Depp, porque é um bom ator e porque ele leva a gente pra bilheteria. Só que o Cavaleiro Solitário não foi bem na bilheteria, pelo visto. Eu ouvi que foi fracasso. Sério? De crítica também, né? De crítica eu não vi, porque eu não vejo crítica de filme, mas de ver, parece que eu desisto de ver. Sabe que isso acho que eu já desisti. A princípio foi fracasso de bilheteria, de crítica e de senso comum também, que é minha irmã, que gosta de qualquer bosta, assistiu, gosta de Johnny Depp e falou, nossa, o pior filme que eu já vi na minha vida. Sério? Eu fiquei com muita vontade de ver. Nossa, eu vi uma reportagem do Johnny Depp falando sobre esse filme, sobre o não sucesso dele, e ele falou que é porque os americanos são burros. Alguma coisa muito simpático da parte assim, dele. Nossa, foi uma coisa assim. Meu filme não tá fazendo sucesso por causa dessa crítica aí que fica falando mal do meu filme, a galera acredita na crítica e não vai assistir o filme. Apesar que tem precedente, porque dizem que o John Carter também não deu sucesso por causa da crítica, que estavam boicotando a Disney na época, e pode estar boicotando ainda até hoje. Que é John Carpenter? John Carter, como é que tem um sobretítulo? John Carter do Gigante. É o primeiro filme live action do diretor lá. O John Carter é original ou é da Não, a adaptação da Princesa de Marte. Remake daqueles vampiros de John Carter? Não. É uma adaptação de um livro. É a Princesa de Marte, eu acho. A Princesa de Marte, é isso mesmo. Vocês não entenderam minha piada. Não entendi mesmo, porque eu não conheço isso daí. Caramba, vocês nunca assistiram os vampiros de John Carpenter? Não faço a menor ideia do que você esteja falando. Caraca, esse filme é mó clássico, velho.
Justo. Coloca aí filmes de vampiro aí. Ó, no comentário aí, quem viu e acha que é um clássico, vamos ver se a gente consegue incentivar alguém a comentar esse podcast. Uma coisa que eu acho que até fica pra quem tá ouvindo, se chegou até aqui, não sei se tem muita coisa pra falar, dá pra falar ainda, né? Não acabou ainda, mas se chegou até aqui, perto do final, o desafio pra gente mesmo é, antes de decidir ir no cinema, não ver só o filme pelo nome, né? Eu acho que um dos motivos também dos filmes de mais sucesso é que você vê lá, o Hobbit, você vai ver com certeza. Você vê Os Intocáveis, não sei se eu vou ver, só que Os Intocáveis é um filme francês, não é um filme de Hollywood. Ficou em 16º na bilheteria, só porque é um filme bom. E porque, como não é um filme de Hollywood, na França ele fez sucesso, porque lá dentro eles devem ter feito a divulgação deles lá. E aí, quando esse filme saiu pra fora, foi um fenômeno. Então, e ele ficou só em 16º, né? E deve ter o potencial pra ser melhor do que muitos do top 10. Você vê Wolverine, sucesso de bilheteria. E não vou falar mal porque eu não vi, mas... Eu não vi, cara, mas eu não vou dar ingresso pra esse safado. Eu não dou nem querendo. Esse cara é um safado, pra mim esse cara é um safado. O cara ele chegou assim... O cara que você tá falando, os opções do direito, não tem nada a ver com o Hugh Jackman, né? Não, é o cara que fez o filme. O diretor. Não, o diretor, não. O produtor, culpa do produtor, sempre do produtor. Não, o cara chegou assim... O Wolverine era um safado. Não, o Wolverine e o Hugh Jackman não tem nada contra. O que aconteceu foi o seguinte: o cara chegou lá no escritório dele. Galera, ideias. Personagem, vai falar um personagem que dá dinheiro. Daí alguém falou Wolverine, Wolverine é uma boa, realmente. Todos os adolescentes gostam, não sei o que. Foi lá e fez o filme. Daí fez aquele filme. Não, já tinha um X-Men, né? Ele já era o personagem preferido da maioria no filme. E daí fez Origins, uma merda. Sucesso de bilheteria. Deve ter sido, nem vi as estatísticas, mas foi. Filme ruim. Beleza, foi ruim, mas eu não saí triste do filme. Foi ruim, mas foi tranquilo. É que assim, eu que não vejo de quadrinhos, eu só achei só ruim. Mas falei cagado. Eu achei uma bosta. Eu não achei uma bosta. Eu achei ok, assim. Eu falei, filme do Wolverine, ok, saí, tô feliz. Fiquei de boa. Mas quem manja de quadrinho... Mas pelo que eu vi, esse segundo filme ignoraram o que aconteceu no primeiro. Até porque acontece depois dos X-Men, né? Então, não, mas o segundo é depois, né? O segundo é depois de todos. Ele acontece logo depois do X-Men 3. Toda a trilogia. Ele começa logo depois do X-Men 3. Sei lá, cara, eu vi o trailer, aquela parada, Wolverine perdeu o poder. Cara, por que o cara vai querer... Primeiro, porque o cara vai perder o poder? Tudo bem, deve se explicar no filme. Ele tá muito triste, ele viveu muito tempo, 150 anos, isso é horrível. Sei lá, cara, não pareceu muito caça-níquel pra mim. Não, isso parecia caça-níquel. E o pior é que, assim, eu saí do trailer pensando, essa porra é um caça-níquel, e eu vi, tipo, umas 3 pessoas muito diferentes falando, caraca, eu quero ver muito filme do Wolverine, ele vai perder o poder no filme. Eu falei, caralho, que bosta que ele vai perder o poder. Não, então é que eu tenho aquela vontade sádica de ver o filme pra falar mal depois. Mas... Eu vi o primeiro, não gostei muito, não vou perder dinheiro no segundo. Até porque tem um monte de filme bom que eu não tô vendo, então não vou deixar de ver o filme. Não, eu quero ver também, mas daí eu alugo, espero sair na TV, sei lá. Mas eu quero ver também, tô curioso também. Não tô curioso não, vi. Eu já tomei todos os spoilers da vida. Mas voltando pro assunto do podcast, eu acho que a gente tá perdendo muita coisa não indo no cinema ver alguns filmes, sabe? Tudo bem que você pode correr o risco de fazer igual eu, chegou na frente do cinema pra ver o filme pra evitar trânsito. Eu vi lá, gênero ficção científica e trouxe a sinopse e acabei vendo a hospedeira. É verdade. Foi bom? Eu só fui perceber que era o filme da mesma diretora de Crepúsculo quando eu tava lá dentro já. E aí, foi como? Foi ruim. Cara, esse é um livro assim que a sinopse é muito bizarra, né? É, bizarro. O filme, assim, se Crepúsculo for tão ruim ou tão bom quanto o Hospedeira, não é tão ruim quanto eu imaginava. Porque o Hospedeira, ele só é maluco. Assim, é um filme com uma ideia boa, mas só que ele tenta vender pra menininha. Ele não tenta vender pra gente normal, homens e mulheres normais. Então ele acaba toda... Não é uma versão Crepúsculo com ETs? Não é uma coisa assim? Exatamente. Isso. Só que assim, o argumento do filme é bom. Não vou entrar agora em detalhes. Ele já acabou de perder todas as menininhas que só ouvem. Não, as menininhas, porque as mulheres, tudo bem. Mas... Quantas menininhas ouvem Terceira Terra, cara? Deve ter, tá.
Não, né? Menininhas Crepúsculo? Eu acho que não. Acho que Se alguém for menininha, fala nos comentários aí. Vou agora tudo a gente fala nos comentários. O argumento é legal e tal. Ficção científica razoável, assim. Quem parou pra fazer o argumento tinha uma ideia que dava pra fazer um filme bom. E ele não estraga tanto no universo. Mas é quem fica naquela coisa da ET que gosta do ser humano e gosta do ET, aí é um saco foda. Mas assim, apesar desse risco, eu já vi muito filme ruim achando que era filme bom. Então eu fui ver Homem de Ferro 3 e não foi erro, sabe? E é um filme, na minha opinião, é quase tão ruim igual. Você gostou? Ah, não, que nenhum. Não. Meio chato. Eu não achei nada de. Eu não achei ruim, não achei bom, mas não achei absurdo. Tem uma sensação boa. Não é bom não. Mas assim, os salas do filme são diferentes das salas da hospedeira. Claro, eu consegui entender que gosta muito mais de um do que do outro. Mas pra mim, especificamente pra mim, os dois eu gastei dinheiro e valeu só passar o tempo e pra falar mal depois. Mas acho que sempre vale pra passar o tempo. Ou pelo menos pra mim, eu penso sempre que eu tô aprendendo alguma coisa com o filme. Porque uma das coisas que eu mais gosto é ficar pensando como é que eu faria esse filme ficar bom. E aí eu fico pensando assim, eu tiraria essa cena, eu colocaria isso. Acho que isso não precisa. Às vezes por isso que eu gosto de fazer um ponto solto às vezes também, de pensar, sabe? Tipo, gente, não pode ter isso, tem um final melhor. De pensar essas coisas, entendeu? Pode dar dinheiro pro safado. Mas 20 reais a mais, 20 reais a menos. O Frejá, você falou que não gostou do Homem de Ferro 3, né? Mas se sair o 4, você assiste mesmo? Não, eu só assisto se me chamarem sozinho. Assim, eu chamar pra sair, não assisto mais não. Eu tenho essa política de... então você não sei assim... Não, é porque tem gente que, às vezes... Tem gente, tipo eu... Que às vezes, sei lá, tá assistindo uma franquia e o 3 não é tão bom, mas aí vai sair o 4. Aí vai assistir e fala, vou assistir, vai que é melhor. Eu só assisto se eu ver críticas muito boas, tá? Assim, eu acho que eu posso ver qualquer. Mas se, sabe, igual o Wolverine, eu vi o primeiro e eu gosto do personagem. Assim, eu não conheço muito quadrinho, mas eu gosto do personagem. Achei a ideia legal, quando eu jogava no videogame eu gostava dele. Mas quando eu vi o primeiro, saiu o segundo agora, eu só vou ver se me chamarem mesmo. Porque assim, eu também não ligo de ver filme ruim, né? Não acho que é horrível ver filme ruim. Mas eu, sei lá, se tem outro filme passando, eu prefiro ver o outro. O que pode acontecer, por exemplo, saiu o Hobbit, sei lá, e finge que o filme é ótimo, mas imagina que fosse ruim. Eu ia continuar vendo porque eu gosto muito do livro, sabe? E aí eu consigo imaginar os caras conseguindo consertar. Mas como a história é meio original, aí, pô, se falar que o Homem de Ferro 4 for polêmico, se é bom ou não, eu já não vejo mais. Agora acabei de lembrar de uma coisa que pode mudar minha política de ver qualquer filme. Eu vou começar a pagar inteira no cinema. Isso tá acabando a faculdade. Porque eu não vou gastar meu dinheiro 20 conto num filme qualquer. Faz. 20 nada, 30, né? Geralmente os cinemas têm aquela promoção do cartão de crédito. É verdade. Bom. Sei lá, Movicon, acho que é Itaú, Cinemark, Bradesco. Peixe Urbano também vende direto o filme no Kinoplex. Porque isso é uma coisa que tá realmente me preocupando. Tô acabando a faculdade e vou ter que pagar inteira no cinema. Isso aí é terrível. Eu espero que o preço do salário dobre junto com o meu salário. Só tô torcendo pra isso. A gente fez um monte de propaganda nesse episódio aqui, mas a única galera que na verdade ajuda a Terceira Terra é a Amazon, a Noble Knight e a Book Depository. O dinheiro vai direto pro servidor mesmo, é só pra gente manter o site no ar sem ter muito prejuízo. Então, se vocês, por exemplo, forem comprar coisas na Amazon de filme, ou comprar um filme B, tem isso lá dos Estados Unidos, se queira ver, compra no link, ajuda aí o site, que a gente nem tem... Então a gente que ajuda todo site que o cara só quer ganhar dinheiro, a gente nem isso ganha. Então é isso. Comentem, digam filmes originais que deveriam ter feito sucesso e não fez. Falem que a gente tá errado, critiquem a gente, mas falem com a gente. Falem com a gente. Yes, I'm P-Funk. Yes, I'm P-Funk. Yes, I'm P-Funk. Com um tema que na verdade é uma pergunta. Será que Hollywood tá perdendo originalidade? Vamos tá perdendo o quê? Fala de novo. Não vi nada. Originalidade! Não, melhor falar crise de criatividade de Hollywood. Não, está perdendo a originalidade a mais. Tudo bem. Tudo bem.